Ele descobriu que a filha de 15 anos estava grávida. Olha só a reação dele. Descobri que minha filha estava grávida aos 15 anos de idade e eu estava em outro país quando recebi uma ligação da minha esposa. Minha esposa me liga e diz: Heitor, como é que você tá? Você tá bem? Tá sozinho? Eu tô bem. Tô no hotel, que estava num evento em Lisboa, Portugal, a negócio, a trabalho, e quando minha esposa liga, eu estava sozinho no quarto do hotel, me arrumando para ir para um evento, um jantar, um compromisso que era um jantar com um cliente. E quando ela me liga, ela diz: Heitor, você está sozinho, eu tenho algo para te contar. Eu quero que você saiba em primeira mão e que saiba por mim, porque algumas pessoas já estão sabendo, algumas pessoas da sua família já estão sabendo, eu prefiro que você saiba pela minha boca. Gente, quando eu recebi essa ligação, de imediato, eu pensei, pronto, levei uma gaia. Eu não desconfiava da minha esposa jamais em relação a isso, porque ela nunca me deu motivos. Mas meu primeiro pensamento foi: levei uma gaia e ela vai me contar antes que alguém que já deve estar sabendo, ou então a história já está na rua aí e sabe, né? Geralmente o corno é o último a saber. Eu fiquei preocupado, naquele momento eu fiquei muito preocupado. Mas não, na verdade não era a minha esposa. Ela simplesmente me diz: Heitor, sua filha com 15 anos está grávida. Caramba, aquilo ali foi muito impactante para mim, obviamente. Eu nunca esperava que minha filha com 15 anos estaria grávida, até porque a gente mora numa cidade pequena, sou bem conhecido na cidade, na região, e eu sei que as pessoas iriam julgar pra caramba se isso acontecesse. Então naquele momento a minha reação foi: que merda, o que aconteceu, o que minha filha fez, por que ela aprontou? Eu estava em outro país, então não poderia fazer nada, eu nem tive a oportunidade de conversar com ela naquele dia. Recebi a ligação, minha esposa disse: olha, já está todo mundo sabendo, fica tranquilo, continua fazendo o que você tem que fazer aí. Quando você chegar, a gente conversa com ela. Então foi a única coisa que eu pude fazer naquele momento. Mas eu fiquei muito impactado, fiquei triste. Minha reação naquele momento foi de muita tristeza, de medo por conta do julgamento, de vários problemas que poderiam acontecer com base naquilo, mas também pelo medo de como minha filha iria reagir ao processo de estar grávida na adolescência. Ela com certeza iria sofrer muito julgamento, assim como ela sofre. Meu maior medo era esse. Na verdade, meu maior medo era esse. Porque, gente, gravidez é natural. Filhos são bênção. Para mim, filho é bênção. Eu já não tinha mais a oportunidade de ter filhos com minha esposa porque ela fez laqueadura. Então, a vinda de um neto seria algo novo para mim e seria uma bênção para minha família. Mas naquela situação, seria muito difícil. Porque as pessoas iriam julgar e a gente vive em sociedade. E a gente, infelizmente, passa por essas situações. Naquele dia eu já não consegui mais ter foco no que eu tinha que fazer lá, que era trabalhar, que era desenvolver negócio, que era fechar negócio com clientes. E aí eu recebi uma mensagem da minha filha no WhatsApp, um textão, falando sobre várias coisas, pedindo perdão pelo que aconteceu, que ela estava com medo, que ela estava sem saber o que fazer. E eu percebi, minha gente, eu não respondi ela naquele momento, eu simplesmente li a mensagem. Ela percebeu que eu li, porque fica marcado, né? Fica registrado que você leu, mas eu não respondi. Isso obviamente gerou para ela também uma insegurança, uma dúvida sobre o que se passava na minha mente. Mas eu não respondi por quê? Porque eu queria entender melhor o que estava acontecendo e eu queria a partir dali tomar uma decisão ou tomar decisões da nossa vida, né? Mas eu percebi também que ela não precisava de outro juiz para julgá-la, porque a vida já iria julgá-la naquele momento. Eu percebi que naquele momento ela precisaria de um pai e de uma mãe, apesar de não ter respondido a ela naquele momento. Isso ficou na minha cabeça, eu passei quase uma semana fora do Brasil ainda, voltei para o Brasil. Quando eu cheguei em casa, já cansado, foi uma viagem muito longa, cheguei à noite e eu não conversei com ela naquele dia. A gente só conversou um dia ou dois depois, que foi quando eu tive tempo de descansar, refletir, conversar com minha esposa, entender melhor o que tinha acontecido, para de fato conversar com ela e entender o que tinha acontecido de fato. A gente não entrou, obviamente, em detalhes da vida de relação dela, né, de relação íntima, mas eu queria saber o que tinha se passado na cabeça dela, por que ela tinha agido daquela forma, por que ela não se preveniu, por que ela não teve a responsabilidade de enfim, evitar essa situação. E aí foi uma conversa bem difícil, obviamente, eu não estava preparado para aquilo. Tive que me preparar durante a viagem para chegar e conversar com ela sobre isso.
mas a gente teve uma conversa franca e é isso. Essa foi a minha reação quando eu descobri que minha filha estava grávida aos 16 anos. Foi impactante, para mim foi muito triste. Eu não soube como lidar com a situação no primeiro momento, mas depois que esse furacão passou, porque veio o julgamento de familiares, de amigos, pessoas que vieram soltar gracinha. Eita, vai ser agora avô, né? Vai ser avô aos 40 anos. Tão novo, rapaz. Tua filha é tão nova, rapaz. Eu passei por isso. Passo até hoje, na verdade. Sempre tem um ou outro que solta uma gracinha. Mas pra mim já não é mais problema. Por quê? O processo de gravidez dentro de casa, ela teve todo o apoio, tanto do pai e eu, como mãe, que é minha esposa. Nada faltou pra ela, nada faltou pro Ravi quando nasceu. E hoje o Ravi é uma bênção. É uma bênção nas nossas vidas, que é o Ravi. E Lara, a partir daí, começou a trazer esse conteúdo no dia a dia dela nas redes sociais. E está crescendo, atraindo pessoas com esse interesse, né? Ajudando meninas que estão passando pelo mesmo problema durante o processo de gravidez na adolescência. Então, esse problema, gente, se tornou uma bênção para ela e para outras pessoas que precisavam escutar sobre isso. Não foi fácil para um pai, aos 40 anos, uma filha aos 16, saber que ela estava grávida. Mas é isso. Vocês querem saber mais sobre esse assunto? Eu vou falar numa live hoje, às 19 horas, já vai começar. Eu vou aprofundar esse assunto nessa live de hoje, tá? E se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, eu também vou fazer outras lives falando sobre como lidar com a filha grávida aos 16 anos, como lidar com o julgamento das pessoas, como foi mudar a nossa rotina dentro de casa para ter uma filha de 16 anos grávida, o que ela passou, o que ela está passando e muito mais. Se você quer saber mais sobre isso, então já me segue e acompanha os próximos conteúdos, tá bom? Que a gente vai aprofundar. Obrigado por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo. Iremos postar um outro vídeo também no perfil da minha filha, falando da minha reação com ela, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Ele foi um pai exemplar, né, gente? Já pensou se descobrir que a sua filha vai ter de 15 anos, vai ter um filho, é um baque assim muito grande. E ele foi muito maduro, ele apoiou, como ele falou, já tinha muitos juízes já julgando a vida por si só, ia julgar ela. E ele foi muito pé no chão em ajudar ela, né? Eu tava vendo aqui os comentários, né, os vídeos aqui, as pessoas falando que ela é uma mãezona e que ele foi um grande homem de ter apoiado ela. Mas comenta aqui a sua opinião, qual seria a sua reação. Esse foi o vídeo de hoje, é um prazer te ver aqui e até o próximo vídeo. Tchau!